Bom, pessoal, estamos aqui de volta conversando com o policial xerife do condado de Los Angeles, Eliel Teixeira. Um papo, assim, sensacional. Se você ainda não assistiu o primeiro bloco aí, tá aí. São 33 minutos de muita informação, muito legal, eu estou muito feliz. Eliel, eu queria saber agora como é que a gente vê muito em filme, né? Aquela coisa da coleta de provas, a importância que tem aquilo, a importância de isolar a área do crime para que se componham efetivamente as provas, para que se puna o criminoso. E a segunda questão que está embutida aí efetivamente a gente vê a justiça punindo o criminoso, né? Tá, a primeira parte da pergunta é a questão da coleta de evidência. A coleta de evidência é uma digamos, uma arte, né? Uma habilidade que é ensinada a gente na academia e que é reforçada pelos detetives ou do pessoal que trabalha realmente na investigação mais avançada. Então, a questão da coleta de evidência é algo assim, é ensinado, você faz assim, 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 desde que você siga a cartilha de como é que você coleta e como é que você mantém aquela evidência, né, debaixo da sua cadeia de custódia, né, quer dizer, debaixo do seu controle, para não haver adulteração, perfeito, não há mistério. Na verdade, acho que a aula de coleta de evidência foi 4 horas na academia. É bem simples, você só faz assim, coleta, registra que você coletou, pronto, acabou. E depois vai lá e coloca no armário de evidência e pronto. Todo que tem muito mistério, né? Agora, o que o pessoal acha que não, que há todo um aparato científico para fazer. São casos em que a gente vê, por exemplo, no CSI, em que o pessoal vai coletar pegadas ou marcas de pneu. Tá, aí sim. Mas isso é um tipo de crime que realmente o laboratório que vai fazer, são pessoas especialistas naquela área, né, em ciência forense, a galera que realmente vai mexer com aquilo. Mas no dia a dia do policial, os crimes corriqueiros que a gente está investigando, não tem muito mistério. Então é algo que, assim, sabe, coisas básicas. Vai lidar com pessoal de coisa de evidência? Luva. Vai retirar do local? Tira uma foto de onde é que estava. Vai colocar, depende qual vai ser o container, vai colocar, é saco de plástico, ou saco de papel, ou é um container fechado, né? Como é que vai ser catalogado no seu relatório? Isso são coisas que ensina qualquer pessoa em 4 horas como fazer isso. Não tem mistério, entendeu? A segunda pergunta. Eu te contei, né? Aqui eu te contei um caso que aconteceu comigo. A repórter chegou na cena do crime e pediu para o amigo dela, policial, para ver a cara do presunto. Aí o cara foi com o pé, levantou assim o cadáver para mostrar a cara do sujeito que tinha morrido. Então, assim, existem duas coisas, assim, eu não vou criticar a ação desse policial, porque, como eu falei, eu não sou policial no Brasil. Agora, pergunta, mas isso aconteceria nos Estados Unidos? Não, por 2 razões. Uma, porque não é porque o policial é mais bem treinado, não. É porque, ele de uma certa forma, se ele é encarregado de investigar crimes também, logo ele vai se aproximar da cena do crime, vai tratar aquele crime como algo que precisa ser investigado. Agora, se a palavra investigação não faz parte do cotidiano dele e da descrição de trabalho dele, ele não vai tratar aquilo como algo que precisa ser investigado. Por quê? Ele não investiga. Então por que ele vai manter uma cena de crime se não faz parte do papel dele como policial militar? A segunda coisa é que, com certeza, aqui nos Estados Unidos, se fosse, né, tratar com a questão de investigação e algo dessa natureza fosse feito, eu tocar no morto, no defunto, como dizem, né? O esporro que eu ia levar do detetive do homicídio ia ser tão grande, mas tão grande, né? Meus supervisores e tudo mais, porque eles, né, claro, é uma questão de educação do cara que não sabe do que ele está fazendo, é o cara novinho que às vezes fez uma besteira que não sabia. Então há sempre essa questão da supervisão em cima, de que não, a forma como você deve fazer é assim, e se você não fizer, aí lá vem, né, o cara xingando você tudo quanto é nome, e você fica, né, nossa, desculpa, foi mal. Então há esse aprendizado, né? Então, assim, nos Estados Unidos não aconteceria, não é porque o policial quer melhor, mas é porque faz parte da natureza dele investigar, e porque é um sistema embutido na hierarquia dele, de fazer com que ele faça da forma correta. É uma herança cultural policial, vamos dizer assim.
a estrutura, né? Estrutura que impõe isso no policial, dele fazer da forma certa, porque se não fizer, ele vai levar um esporro muito grande, entendeu? Aqui a gente, aqui para piorar, a gente ainda tem, assim, o que mais se valoriza na justiça brasileira é o ônus da prova é de quem acusa, né? Então, se você não tiver tudo minuciosamente ali catalogado, mesmo que você tenha pego o cara roubando, vai ter sempre um juiz de Suprema Corte para dizer assim, não, que isso? Ele não viu o que estava fazendo. Mas aqui é da mesma forma. Aqui é da mesma forma. Justiça venal aí também, cara? É da mesma forma. O ônus de provar cabe a quem está acusando, que no caso seria o Ministério Público. Só que o Ministério Público, né, e aí nessa questão a gente tem um trabalho muito próximo com o Ministério Público, porque a gente há uma separação. Nós não temos nenhum contato com o jurídico, né? Digamos, dos três poderes, nós somos parte do executivo, só que a gente não é atrelado ao judiciário, de nenhuma forma. Inclusive, o termo polícia judiciária é um termo meio absurdo aqui nos Estados Unidos por causa da separação dos três poderes. Então, eu não trabalho para eles. A polícia judiciária, no caso, é só para proteger os magistrados, entendeu? É para proteger os bens, e aí eles têm armas e tal, eles não fazem investigação. Não é só uma polícia, capanga, disfarçado de polícia, para poder assegurar porque o judiciário aqui está tão avacalhado que eles precisam de capangas. Não, aí mas mas aqui a gente faz a segurança dos fóruns, a gente faz a segurança física dos juízes, né, dos magistrados. Mas quando eu falo da polícia judiciária... policial, aqui é diferente. Essa polícia judiciária, para você ter uma ideia, ganha muito, muito, muito bem. Melhor do que o policial que está enfrentando... Mas o que eu estou falando da polícia judiciária é no termo que é usado para a polícia que investiga. Assim, não, que a gente está fazendo um serviço para o judiciário de investigar para ele. Tá, sim, a gente faz a mesma coisa. Existe essa diferença. É totalmente desvirtuado, é isso que eu estou tentando dizer. É desvirtuado. Mas a gente, aqui, pelo menos, a questão né, a gente trabalha juntamente com o Ministério Público para atender o que eles estão querendo, mas a gente não trabalha para eles. A gente não tem o nosso relacionamento é assim, de igual para igual, porque o fruto do meu trabalho, meu cliente é o Ministério Público. Mas o fato dele ser meu cliente não faz eu ser empregado dele. Ele só é meu cliente. Então não tem como eles dizerem como eu tenho que fazer o trabalho, mas tem como eles me orientar. Olha, igual, né? Por exemplo, digamos, um açougueiro e o cliente do açougue, né? O cliente não pode dizer, olha, eu quero que você corte a carne assim, eu preciso de um corte mais assim, eu estou procurando assim, assim, assim. O açougue vai fazer o melhor possível para poder atender, né, a demanda daquele cliente. Da mesma forma aqui. Então, eles orientam, olha, para a gente conseguir uma condenação, a gente precisa que vocês façam a investigação assim. Ou que a coleta de provas seja feita assim, para poder o advogado de defesa não derrubar esse pedaço de evidência. Não ter saída, né? A gente precisa que você escreva o relatório da forma mais simples possível, porque o júri não passou da 5ª série. Então, se você usar juridiquês, eles não entendem. Então, escreva como se você estivesse escrevendo para uma criança da 5ª, 7ª série. E é o que a gente escreve dessa forma. Porque o júri é que vai ler. Então não tem como a gente usar juridiquês, não tem como a gente citar juristas famosos ou casos, né? Porque isso é trabalho do Ministério Público. Eles são juristas, eu não. Meu trabalho é científico técnico. É dar um laudo do que eu fiz, o que eu vi, o que foi coletado e o que tudo me leva a crer que tal pessoa seja culpada ou não. Só isso, é um laudo técnico. Negócio de, porque o grande jurista tal citou em tal obra, isso é coisa do Ministério Público. Jurista gosta disso. Meu trabalho é científico, técnico. Entendeu? Então, essa é a diferença nessa questão com o Ministério Público. Então, eles auxiliam a gente a dizer, olha, a gente precisa que você faça assim, tem como que ela tá prova assim, que conversando com muita gente que trabalha até hoje na Operação Lava Jato, a razão que a Operação Lava Jato funcionou, da forma como funcionou, que é de uma forma muito atípica, é porque foi um trabalho conjunto entre, né, o pessoal de frente da Polícia Federal debaixo do auxílio, no caso da orientação, não do comando, mas da orientação do Ministério Público, que disse, olha, para poder haver condenação, a gente precisa de provas aqui.
A polícia, sendo uma boa polícia, foi lá, usou das melhores técnicas policiais para adquirir aquele pedaço de evidência e apresentou ao Ministério Público. Ah, ok, beleza. Foram lá e fizeram a estrutura da Lava Jato foi toda essa. E aí, aqui na época, a gente conseguiu muitas condenações graças à atuação do então juiz Sérgio Moro, né, que abriu mão, inclusive, de uma carreira de 20 anos no judiciário para poder agora estar se dedicando e estar fazendo um bom trabalho como ministro da Justiça. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: o grau de solução de crimes aí é grande? Não é o mais alto do mundo, mas a gente, acho que a última contagem que fizeram, a gente está nos 80% mais ou menos. Pô, imagino. E olha que a capital de Los Angeles, ela é conhecida por causa de gangues, muito imigrante também, vocês enfrentam, drogas, né? Isso. Enfim, deve ser um trabalho complicado também, né? O nosso... mas assim, o pessoal fala, mas o índice de revolução não é dos maiores. Não é, realmente. A gente tem muito problema estrutural e a gente tem muito a questão, né, do tamanho da dimensão do condado, né, os desafios que a gente tem socioeconômicos aqui. Tudo isso faz parte, né, afeta a forma como a polícia, o nível de resolução da polícia, né, o nível de resolução de crimes. Mas eu sempre cito os casos do Chile. O Chile está do lado do Brasil. O Chile não é Estados Unidos. Mas o Chile tem duas polícias também, de si completo, que é os carabineiros, né, que fica como se fosse a polícia militar, né, ostensiva, e tem o PDI, que é a polícia chilena de investigação. Mas as duas são de si completo, cada uma faz a atuação do jeito, como a forma tem que fazer. E a última vez que eu chequei, acho que o nível de resolução de crime deles é de 96%. Num país em desenvolvimento. Mesma coisa com o Uruguai. Mesma coisa com a Colômbia. Aqui então, eu acho que... A gente não precisa ir muito longe para poder falar sobre questão de redução de crimes, entendeu? A gente precisava realmente de um resgate das nossas polícias para essa coesão. Porque eu vou dizer, e você deve saber disso, eu não estou inventando história. Eu fui repórter de cobrir delegacia e ação policial na rua, ok? 30 anos no Rio de Janeiro. Aqui no Ceará eu não fui repórter, só editor. Eu estou aqui já há 20 anos, mas editando matérias e tal. Aqui existe rivalidade entre a polícia civil e a polícia militar. Muitas vezes o pessoal da civil... Eu valorizo todas as polícias, eu quero deixar claro. Mas às vezes o policial chega lá, o policial militar vai com o bandido, vai com o crime e tal, fica esperando horas, sem respeito, sabe? Aquela coisa assim... Não existe um respeito mútuo, né? De que ambos trabalham para servir e proteger. É essa mentalidade que precisamos mudar. E acho que isso só seria possível se não é que a gente tivesse uma bancada de policiais militares ou de militares no Congresso, mas se a gente tivesse gente que realmente compreendesse a necessidade dessa mudança policial. Você vê, o presidente foi eleito defendendo a história do excludente de ilicitude, que é aquela coisa de você, às vezes, estar numa ação policial, ter que se defender. Aí a gente tem aqui, eu posso te mandar depois, posso até incluir aqui nessa entrevista, uma especialista da academia dizendo assim, o policial não pode atirar de maneira nenhuma, nem quando ele for receber os tiros primeiros, ele não pode atirar. Olha o grau, olha o nível, cara. É complicado, né? Você trabalhar num país assim, que a polícia tem todo esse processo de desvalorização, tem todo esse processo de picuinha, tem todo um processo de que o legislativo, né? Que tem, inclusive, a polícia legislativa. Você sabe disso, né? Que também é para proteger os nossos deputados federais, estaduais. Beira a insanidade, né? São castas com as suas seguranças particulares pagas pelo cidadão comum. Mas, enfim, a gente precisa mudar essa... A gente precisa de mudança, a verdade é essa. E eu espero poder, de alguma forma, com esse bate-papo que eu estou tendo aqui com você,
ajudar nisso, a fazer com que os nossos representantes te ouçam, entendeu? Eu sei que você já veio aqui, já falou lá, como é que foi a tua receptividade lá? Qual foi a tua impressão de ter ido conversar com os deputados federais? Você foi lá na Brasília, né? Uma coisa que eu preciso deixar bem claro, inclusive era algo que eu ia falar no começo e a gente acabou não falando sobre isso. Desculpe, a culpa foi minha, certo? Não, a culpa foi minha e eu que esqueci de falar. Toda vez que, por exemplo, até inclusive essa entrevista que a gente está tendo agora, ou nas vezes que eu fui no Brasil, raras salvas vezes, a opinião que eu dou aqui para você, esse bate-papo que a gente está tendo, ou as opiniões que foram dadas, né, nessas atuações de palestra, de presença lá no Congresso, foram feitas Eliel Teixeira, cidadão brasileiro. Eu não estou aqui na condição de policial, né, apesar de eu ser policial, eu não estou aqui representando o meu departamento, eu não estou aqui sendo porta-voz do meu departamento, essas opiniões não são do meu departamento e também não são dos 750 mil policiais americanos, e nenhuma das 19 mil agências. Até porque acho que um posicionamento oficial é que a polícia americana não tem um posicionamento oficial sobre a polícia brasileira, né? Por isso que até eu não dou uma opinião sobre a polícia brasileira, porque eu nunca fui policial no Brasil. Não tem como, eu não tenho autoridade de chegar, a polícia brasileira é isso, aquilo, outro. A única coisa que eu faço é como cidadão brasileiro que se preocupa com os meus colegas do Brasil, né, tem um carinho muito grande por eles, assim como eles têm mostrado um carinho muito grande por mim, e a única coisa que eles pedem é, tem como você mostrar como é o lado de você, para inspirar e mostrar de que existe uma realidade diferente? Não, tudo bem. Isso aí eu compartilho numa boa, converso, mostro, compartilho do que eu sei, e essa presença lá no Congresso foi exatamente por causa disso, foi porque isso já tem alguns anos que vem acontecendo. É um trabalho que tem sido feito muito bom, principalmente pelas entidades sindicais. Entre elas, que eu posso citar aqui, é a FENAPEF, que representa os policiais federais, e até da Polícia Civil também, né? A primeira vez que eu estive no Brasil foi a convite da Cobrapol, que é a Confederação dos Policiais Civis do Brasil. Então, esses sindicatos estão empenhados e têm colocado como pauta exatamente haver essa conscientização interna dos seus associados para poder angariar o suporte de que é preciso haver uma mudança. E também conscientizar o público, principalmente os legisladores, que foi o caso, por isso que me levou até o Congresso Nacional na Comissão de Segurança Pública e de Combate ao Crime Organizado. E de que o objetivo da pauta, né, daquela discussão, era exatamente a reforma na Polícia Brasileira. De que, uma reforma é necessária, mas qual é a reforma que a gente quer? E isso estão trazendo profissionais de outras áreas também, exatamente para dar, né, essa argumentação, e as palestras também para conscientizar o público de que, olha, existem experiências internacionais que mostram que o formato que possa talvez melhorar para o Brasil seja esse, né? Então, essa última palestra que eu estive em Minas Gerais, BH, trouxeram policiais dos Estados Unidos, policiais do Canadá, e por aí vai, para mostrar experiências diferentes de outros países, mas que todos têm em comum o quê? O ciclo completo de polícia e a carreira única. Entendeu? Entendi. Mas a receptividade foi ótima. Foi ótimo. Você vislumbrou, assim, ao longe, a possibilidade, quem sabe, né, da gente ter essa mudança? Você sentiu receptividade mesmo assim, aí a gente tem que trazer projetos assim, assado, e tem que convencer. É porque na verdade, existe sempre um pessoal que defende o seu quinhão, né? E aí, talvez, essa seja a maior dificuldade. Se a gente tivesse uma mobilização, por exemplo, como teve o Brasil, pelo apoio à Lava Jato, tipo, vamos apoiar a mudança nas nossas políticas, uma política nacional, né? Tipo, porque a gente foi para as ruas em defesa da Lava Jato, em defesa do Sérgio Moro e tal, né? Então, talvez, se a gente puder startar esse momento aqui agora, e ressaltando, você está dando a sua opinião pessoal, com a sua experiência de policial nos Estados Unidos, contribuindo apenas com a sua informação, com aquilo, você não deu em nenhum momento palpite ou ingerência na polícia daqui, não falou em nenhum momento como um representante do seu departamento de polícia. Pode ficar tranquilo com relação a isso. Acho que o pessoal entendeu bem isso, né? Mas eu acho que precisamos realmente mudar o nosso comportamento com relação a isso, né? Na hora que a sociedade entender que precisamos de polícia, e precisamos de uma polícia bem aparelhada, bem remunerada, e moralmente, sabe,
reconhecida, eu acho que a gente passa a um outro patamar nessa relação polícia-sociedade. Agora, quanto a essa questão, eu vou citar como foi a nossa experiência nos Estados Unidos. Se chegar numa pessoa leiga e falar assim, não, porque a estrutura da polícia é assim, 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 assado, você perde o público leigo. O público leigo é resultado. Agora, o que leva a polícia a ser boa, a ser eficiente e a apresentar o resultado que a população quer, só quem entende isso é a polícia, entendeu? Então, aqui a pessoa fala porque com o apoio das massas populares. Não. A gente não conseguiu chegar onde a gente chegou com o apoio de massa popular. Realmente o trabalho que foi feito aqui de conscientização foi de conscientização interna. E isso os sindicatos fizeram. O sindicato, até hoje, esse apoio que a gente tem, o trabalho de imagem da polícia junto à população, quem fez foram os sindicatos, que é formado por quem? Policiais como eu. Pois é, mas aqui a gente precisa de imprensa que, como eu, dá oportunidade para se discutir o tema. Sim. E a gente não vê isso. A gente não vê isso, entendeu? Isso sim. É essa a minha ideia. Colocar a discussão na mesa, para que todo mundo saiba, é preciso mudar, porque podemos evoluir em termos de ação policial, para parar de achar que a polícia, quando chega, só chega para dar porrada, né? É mudar nesse sentido. A gente sabe que tem os especialistas que melhor do que ninguém, mas se a sociedade também acompanhar esse tipo de coisa, se também discutir, no Brasil funciona muito assim, né? Isso. E a opinião pública puder... a Regina tem razão, olha, ela trouxe o policial aqui para discutir, para conversar e tal, eu acho que já é um meio caminho andado, né? Sim, isso com certeza, o papel da mídia é essencial e a gente tenta não antagonizar a mídia e até azedar o relacionamento que a gente tem, porque muitas das pautas em prol da melhoria das condições da polícia, da legislação em prol, até contra a polícia também, que às vezes acontece aqui também, a gente tenta exatamente ter esse relacionamento com a mídia para mostrar, olha, está acontecendo isso, vocês precisam noticiar, e em grande parte a gente tem um bom relacionamento com eles. Agora, claro, não é sempre, né? Às vezes, como em qualquer lugar do mundo, nem todo jornalista pensa dessa forma, às vezes quer mostrar do outro lado, mas é importante, da mesma forma, não generalizar a polícia, mas também não generalizar a mídia inteira, né? Existem ótimos profissionais que querem mostrar a verdade ali, e querem noticiar, e a gente tenta manter esse bom relacionamento com a mídia. Ela é importantíssima. Agora, curiosidade, aqueles chips também agem como, só andam de motinho, mas também agem como policial, como você, né? Sim, inclusive, pela Constituição, eles têm os mesmos poderes que eu. A única diferença é que a ênfase do trabalho de aplicação de lei deles é rodovia. Entendi. Só que eles podem entrar no meio da cidade e aplicar a lei. Nada diz que você só pode fazer na rodovia. Assim como eu estou trabalhando dentro da cidade. Se eu quiser na rodovia parar alguém, a autoridade policial é irrestrita. A única diferença é que eles têm uma ênfase maior em rodovias, acidentes, aquela coisa toda. Mas eles são policiais, tão policiais quanto eu. Não tem diferença nenhuma. Eliel, agora outra pergunta também de curiosidade. A gente sabe que nesses 100 anos aí que levou para a polícia chegar no grau que vocês têm aí hoje, foi muita pancadaria, foi muito conflito, foi muito tudo. Na década de 60, especialmente também, na década de 20, com a lei seca e tal, né? A gente for vendo, foram períodos de criminalidade, de tipos de criminalidade, mas uma coisa sempre permeou essa linha da polícia americana: racismo. Como é que vocês lidam com isso? Então, a polícia, assim, tem que entender que a polícia é do povo para o povo pelo povo. Nós somos um reflexo da sociedade. A gente não tira policial de Marte. E policial não nasce em laboratório. Policial, eles são tirados, nós somos tirados da sociedade. Então, os valores, o entendimento da sociedade é exatamente o policial. Então, se a sociedade pensa no bem prol de todo mundo, o policial vai ser um reflexo daquilo. Se a sociedade é racista, o policial vai também refletir aquilo. Entendeu? Entendi. Então, muito do que se fala, por exemplo, porque a polícia foi usada como braço armado para reprimir negros, né, durante a guerra na época dos direitos civis, né? Sim. Mas a sociedade americana daquela época pensava daquele jeito. E a polícia era um reflexo disso.
né? Então, porque muita gente foi presa pelo uso de drogas, pela repressão ao uso de drogas. Sim, porque a grande maioria das pessoas eram contra o uso indiscriminado de drogas. Logo, as leis refletiam isso, mas, acima de tudo, os policiais refletiam o desejo da população. Então, não tem como separar a polícia da população. Nós somos a população. Então, se o problema realmente existe, é um problema da sociedade. A polícia faz parte da sociedade. A única diferença é que desde que houve o grande movimento dos direitos civis, Martin Luther King foi parte disso, e essa luta que vem acontecendo desde então, não foi para mudar só a polícia, mas foi para mudar a sociedade em si. E acho que a gente, né, fez muito, a gente andou léguas, né, andou muito nessa evolução de que hoje a polícia realmente ela não atura isso, e dentro dos nossos quadros isso é algo que não pode ser aceito. Só que a diferença é de que ainda existem pessoas, e graças a Deus, pelo meu entendimento, pelo que eu vejo e sinto na sociedade, é uma minoria de que pensa ainda daquela forma, de que tem entendimento racista, entendeu? Mas isso não reflete a polícia não reflete isso. A gente aqui no Brasil sabe que o governo da Califórnia é sempre um governo de viés progressista. Me corrija se eu estiver enganada na questão de liberalização da maconha. Eu não sei se o Estado liberou, e se liberou, como é que isso se refletiu na sociedade? Bem, a Califórnia é um caso diferente do resto do país, porque a Califórnia, acho que desde a década de 90, já tinha liberado o uso medicinal da maconha, né? Porque os Estados Unidos, cada estado tem seu código penal. Além de ter um código penal federal, cada estado também tem seu código penal. Então, passou-se uma lei do uso... recreativo? Não uso recreativo, era uso medicinal da maconha, desde acho que 96, se não me engano. Mas agora eles estão optando pelo uso recreativo. Sim, o uso recreativo mudou agora faz menos de 2 anos. Então a Califórnia já vinha já há um tempão, já assim, meio que já preparando o caminho para o uso recreativo eventualmente. Então, assim, não foi uma mudança muito drástica. O uso medicinal já vinha acontecendo há muito tempo. Então, assim, os próprios departamentos de polícia locais já tinham como índole não ir atrás desse tipo de crime, porque era um crime que não... Era complicado até conseguir uma condenação. O Ministério Público acatar uma denúncia com alguém usando maconha, aquela coisa toda. Só se tornava um problema, digamos, alguém que estava debaixo da influência da maconha atropelava alguém e matava. O pessoal estava dirigindo abaixo da influência. Logo, aí a maconha ali é um caso relativo, diretamente relacionado ao crime. Mas o mero fato da maconha em si não estava sendo reprimida, já tinha mais de quase 2 décadas. Então não mudou muita coisa aqui. Outros estados, no entanto, foi do repressão total a nenhuma repressão. Eles não tiveram essa evolução, né, ao longo dos anos que a gente teve na Califórnia. Então eles estão tendo experiências diferentes. Eu acho que ainda está muito cedo para a gente ver o que realmente os efeitos, né? Isso é algo que a gente vê no decorrer dos anos. Aí os índices vão mostrar, mas hoje acho que até existe acho que existe um entendimento até entre a polícia de que está muito cedo para a gente avaliar se realmente é ou não é, até porque se a gente for pegar como parâmetro, a gente tem mais problema com álcool do que com maconha. Pois é, aí a pessoa, se quiser, aqui no Brasil fala-se apertar um baseado. Se a pessoa quiser, ela pode apertar um baseado na rua, não. É isso? Não, né? Porque não, no Estados Unidos tem aquela coisa, né? Se você for beber uma garrafa, você vai sair de uma casa que vende bebidas, você tem que sair com ela dentro de um saco. Se você tirar o saco e jogar fora, que aqui ninguém sai na rua com a garrafa de bebida, todo mundo vê. Agora, nos Estados Unidos, não. Você entender, os caras até que tem vídeos na internet dizendo, você vier para cá, se você for comprar uma garrafa de álcool, você não pode beber na rua sem que ela esteja dentro de um saco. Não, escondido. Isso é ilusão. Alguns estados têm essa questão de que beber publicamente, no sentido assim, da pessoa ser flagrada bebendo publicamente e o contêiner de álcool claramente visto que é álcool. Aí o pessoal acha que colocando um saco de papel resolve. Não.
o fato da pessoa estar embriagada em público, no meio da rua, ou o fato da pessoa estar bebendo na rua, constitui crime. Assim como fumar maconha no meio da rua também é crime. Então, assim, por exemplo, fumar perto de escola, também beber perto de escola também é crime. Dirigir embriagado, também dirigir depois de ter apertado um baseado também é crime, que a pessoa está debaixo da influência de uma atuação química. Então não teve diferença nenhuma. A gente trata o baseado como a gente trata o álcool. Entendi. Entendeu? Agora, essa coisa de você reprimir, vocês têm um trabalho muito intenso com relação à formação das crianças, né? Exatamente para ela já crescer entendendo que tem lei, que deve se respeitar a lei, não é isso? Isso já vi já tem uns 30 anos que esse programa chamado DARE, né, aqui no Brasil é chamado de ProErd, né, não é de tentar moralizar ou desmoralizar o uso da droga, mas é mais conscientizar o efeito. Essa questão da moralização é muito complicado porque a polícia não está, pelo menos a polícia americana, nós não estamos no ramo de moralização. Nós não somos reserva moral de ninguém. Porque a partir do momento que você assume esse manto da moralização, dos bons costumes, vamos pôr assim, do que é moral é imoral, significa que você está se juntando a uma parte da sociedade, você está se isolando da outra. Porque moralidade vai de dois lados, né? Então, por exemplo, pró-maconha e contra maconha. Pró-aborto, contra aborto. Não tem como a gente tomar uma atitude a respeito disso como polícia, porque a gente serve os dois lados, de forma imparcial. Então a gente não tem esse manto da moralização. O que a gente faz é baseado em estudos científicos de conscientizar a criança de que, olha, pode até parecer legal fumar uma maconha aqui com um coleguinha, né? Parece ser bacana, mas pense que existem efeitos, e por aí vai, efeito no seu cérebro, papapá, conscientizar. Então se a criança fizer, né, o adolescente vai fazer sabendo, vai continuar fazendo? Vai, mas pelo menos sabe que existe um efeito de que não é simplesmente, não dá nada. Então dá sim. Então, o nosso trabalho é esse, é conscientização. E a justiça aí funciona? Prende quem é bandido mesmo? A gente que prende, né? A condenação vem depois. Condena, a palavra certa é condena. Então, a questão da condenação, eu não tenho como falar sobre a questão da condenação porque eu não trabalho no Ministério Público. Essa questão da justiça, outra coisa que a polícia não é envolvida aqui é injustiça. Você não vai achar em nenhum carro da polícia ou nenhum slogan de polícia a palavra justiça. Nós não somos aqui pagos para efetuar a justiça, ou ser operador da justiça, defensores da justiça. Não. Isso é trabalho do Ministério Público, do Judiciário. A gente está aqui para executar leis como executivo. Inclusive, violar certas leis de forma legal. Se você pensar bem, o uso de força e matar alguém é uma violação do direito de vida dela, só que foi justificado. É o excludente de licitude que o presidente quer botar aqui. Certo. Mas é uma violação, se você pensar bem, dentro do parâmetro da justiça, eu violar o direito dela de viver, eu acabei de violar, só que de forma justificada. Entendi. Né? Então, assim, essa questão de justiça a gente não usa também. Mas, sobre essa questão do trabalho da polícia, questão da atuação, de ser a condenação ou não, isso é algo que realmente cabe ao Ministério Público. Eu acredito que haja, falando agora como cidadão americano, tá? Vivendo aqui. Eu acho que poderia ser melhor, mas aí já é uma questão logística, não tem cadeia para tanta gente. Certos crimes realmente, não sei porquê, né? Mas desde que haja, a grande questão desde que haja a identificação de quem fez o crime e haja uma consequência, no meu entender como cidadão americano, já houve justiça. Agora, dentro de quanta justiça vai ter, se é um caso do cara ficar preso um dia, ou o cara ficar preso 100 anos, aí realmente cabe ao judiciário. Eliel, eu queria saber uma coisa. A gente, até finalzinho da década de 80, o brasileiro podia ter armas. E nos Estados Unidos, a gente sabe que isso é um direito fundamental, direito à defesa da própria vida, da propriedade, né? E que isso não culpabiliza e nem criminaliza o cara que tem armas, né? Tanto que agora, com essa crise de coronavírus, aumentou muito o nível de compra, volume de compra de armas aí nos Estados Unidos, a gente já está sabendo.
Será que faz tanto mal assim à sociedade, a pessoa ter arma para se defender? O que você pensa disso? Olha, você quer a pergunta pessoal minha como cidadão ou você quer a pergunta ponto de vista como policial? Como policial, principalmente como policial. Você pode dar também a sua opinião, né? Então tá. Eu acho que eu não estaria mentindo, até porque existe uma pesquisa que foi feita, acho que 98% dos policiais americanos são a favor de todo mundo ter arma. Entendeu? Mas por quê? Por duas razões específicas. Uma é porque é um direito garantido na Constituição. Tá? É um direito fundamental. Então, se o meu trabalho é defender a primeira emenda, que é a liberdade de expressão, é algo que eu juramentei, né, proteger, logo, defender a segunda emenda, que é das pessoas que têm direito a terem armas, eu também tenho que defender. Não tem como eu escolher defender um e não defender o outro. Então, meu trabalho é exatamente defender o direito das pessoas de exercerem o que está previsto na Constituição. Está na minha descrição do trabalho. Defender a Constituição. Se essa Constituição diz aquilo, então já começa aí. Não tem como eu não defender. Então, eu defendo da seguinte forma. A segunda coisa é que isso é coisa que já é instruído na polícia desde o começo, quando a gente entra, mas também que há um amparo de jurisprudência, né? Súmulas vinculantes, né? Que vocês chamam aí no Brasil, da Suprema Corte Americana, que diz que o trabalho da polícia não é de promover o trabalho da polícia não é de promover a garantir a segurança individual de cada pessoa. Então, por exemplo, o meu trabalho é garantir a segurança pública como um todo da comunidade. Proteger e servir. Mas não de garantir a segurança individual da Regina, por exemplo. Uhum. O meu trabalho não é esse. Não tem como você terceirizar o seu direito de viver, ou a garantia do seu direito de viver para uma terceira entidade como eu, que não sou onipresente. Eu não estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? E a gente nem quer uma polícia que está em cada esquina ou dentro da casa de cada pessoa. Né? Então não tem como você terceirizar ou abrir mão desse seu direito fundamental à vida e de proteger essa vida e de seus familiares. Então, como não foi terceirizado esse trabalho para a polícia, então, e a gente sabe constitucionalmente e até de forma prática que a gente não tem como a gente estar em todos os lugares, então não tem como a gente defender todos os indivíduos, porque pensa só, nós temos 300 milhões de pessoas nos Estados Unidos, nós só temos 750 mil policiais, nem 1 milhão, não chega nem a 1 milhão de policiais para proteger 300 milhões, não faz sentido, logisticamente falando não tem sentido. Então por essas duas razões, e outra, tem uma terceira que é a minha visão pessoal, né, que eu vejo. Não tem como a polícia, sabendo das limitações da polícia, seja limitações de número de policiais que estão trabalhando, o tempo de resposta para chegar até você, né, e várias outras, né, outros fatores, não tem como eu garantir essa segurança, eu como policial vendo. Então seria um absurdo se eles colocassem na nossa mão a segurança individual das pessoas. É impossível a gente fazer esse trabalho. É irreal. Assim, é um absurdo. Se eles falassem, agora o trabalho da polícia é proteger todo mundo. Não tem como. Então, por essa razão, é que eu acho que você tem todo o direito de se defender. Então, agora, as restrições que brigam de um estado para o estado, restrições a respeito de como é que é o controle da venda de armas, quem pode ter arma, quem não pode. E são restrições, acho que parecidas com o carro. Né? Então, por exemplo, restrições quanto ao tamanho do carro, velocidade do carro, quantos passageiros pode ter no carro, diferença entre você dirigir com a carteira A no Brasil para dirigir carro de passeio. Não sei. Acho que é a B. A B para dirigir carro de passeio é B. Eu tenho a B. Mas, por exemplo, talvez uma pessoa que dirige um carro de passeio, talvez exija um pouquinho mais de treinamento para dirigir uma carreta. Uhum. Mas isso não influi o direito da pessoa de ir e vir. Só exige que a pessoa tenha um treinamento adicional, porque é um maquinário muito diferente de um carro de passeio. Então, as restrições que às vezes eu vejo que fazem sentido são essas. Agora, claro, tem gente que não adianta argumentar sobre questão de arma, que de qualquer jeito, fundamentalmente, vai ser sempre contra. Porque acho que assim, se eliminar a arma de todo mundo, acaba o problema. Não acaba. Porque se passou em lei
que homicídio é errado e as pessoas ainda assim se matam, você acha que passar uma lei proibindo as pessoas de ter arma vai evitar que as pessoas tenham armas? Não. O mero fato da lei dizer é proibido matar outras pessoas não deixa o outro cara de matar os outros. Homicídios desde os primórdios da Bíblia, né? Caim e Abel, né? Esse pessoal, principalmente, que defende o fim, pede o desarmamento, é o mesmo pessoal que tem muita grana e que tem segurança armado, é o mesmo pessoal que é deputado federal e que anda cercado com 12 policiais militares. É muito bom desarmar todo mundo e você ter uma tropinha ali para poder se proteger. Assim, a visão que a gente tem é essa, de que não tem como a gente garantir, não é de forma prática, está garantido na Constituição, e por essa razão é que acho que, de uma certa forma, a grande maioria esmagadora da polícia são a favor de todo mundo ter o direito de se defender e ter meios de se defender, entendeu? É a opinião pessoal minha. Agora, só para a gente até terminar, que eu sei que eu já tomei mais de 1 hora do seu tempo precioso aí, e eu estou impressionada com a qualidade da sua internet. Você está falando do seu cabo de trabalho, impressionante. Eu tenho que estar com o cabo aqui da Oi Fibra para não cair, cara. Sensacional! Olha, você quer uma explicação por que a minha internet é tão boa? Então, eu vou dar uma explicação em 2 minutos, tá? Os Estados Unidos, né, a autoridade federal, lançou um programa. Na verdade, foi como se fosse um programa, né? E o pessoal, as agências fizeram licitação para conseguir esse contrato do governo. Então, dentro da telefonia, a empresa AT&T, né, de telefonia aqui dos Estados Unidos, ela ganhou essa licitação. Para quê? Para criar uma rede separada dentro da própria rede de telefonia deles. Só que para entrar nessa rede tem que ser policial, bombeiro ou militar. Por quê? Em caso de grande emergência, se houver digamos, aí as linhas telefônicas estão todas emperradas, porque está todo mundo tentando ligar ao mesmo tempo, existe uma rede separada só para a polícia. Genial. Para a polícia policial. E isso se aplica à internet. Então nós temos prioridade não tanto de voz, de dados, nem de voz, como de dados. Por isso que a minha internet é tão boa. Assim, acho que normalmente, fora da rede seria boa, né? Eu não tem como reclamar da internet aqui. Mas no caso específico do meu telefone que eu estou usando, é porque existe uma rede separada só para quem trabalha na segurança pública, policiais, bombeiros e militares. Prioridade, né? Prioridade. Então por isso que a internet está tão boa, entendeu? País maravilhoso. Os Estados Unidos, vamos combinar, né? Vamos combinar. Por isso que o resto do mundo morre de inveja, cara. Eu acho que não sei. Tem os seus defeitos, porque eu, por exemplo, acho que eles têm umas linhas, em alguns estados, algumas linhas progressistas que eu discordo. Tipo, aprovação da lei do aborto e tal, essa coisa toda. Mas tem o que é fundamental, que é a liberdade de pensamento e expressão, que está ali assegurado na Carta Magna, né, na Constituição, imutável, imexível, né, fica ali. Mas isso também permite uma série de... Tem aquele caso famoso da Hustler, né, do cara lá, Larry Flynt, né, mas enfim... que a pornografia a gente sabe que é uma coisa que também come solta aí. Mas, enfim, eu tinha uma última pergunta para fazer para você, e eu vou ver se eu me lembro, mas antes de conseguir lembrar, eu quero te agradecer demais. Você foi super gentil, uma simpatia, um cara super preparado. Oh, meu Deus do céu, que honra a minha poder conversar com você e tomar um pouco do seu tempo. Eu estou assim super agradecido. Meu canal sempre estará aberto para você. Qualquer coisa que você queira, Regina, tem uma novidade aqui e tal, venha, fale, use e abuse. Eu te agradeço profundamente o tempo que você deu a mim aqui. Eu acho que a gente vai poder contribuir muito com o brasileiro nessa questão da polícia. De verdade. Não consegui lembrar, mas fala aí para a gente se despedir. E da mesma forma, eu gostaria de agradecer pelo convite. Fico lisonjeado, né, de estar participando do seu canal. Fico agradecido pelo seu tempo, né, o seu espaço que você deu para a gente conversar sobre esse assunto. Fico agradecido, fico honrado pelo convite. Mas, acima de tudo, meu agradecimento é o fato de você trazer à pauta esses assuntos que são importantíssimos para o policial brasileiro, que eu considero como meu irmão, né, meus irmãos e irmãs. Então, você está dando um exemplo dentro da mídia, dentro do jornalismo, de estar realmente trazendo à tona esses assuntos para serem discutidos, trazer, né,
para o entendimento do público. Esses assuntos são importantíssimos. E você está dando exemplo, eu gostaria de agradecer por tá abordando esses assuntos, né? É importantíssimo para os meus colegas do Brasil, né, ter uma voz como a sua, ter um palco, um espaço como o seu, e então fico agradecido por isso. Eu que agradeço. E aproveitei, eu já lembrei o que eu queria falar. Essa história de vocês agora, em qualquer operação aí, vocês têm uma câmera no corpo, uma câmera no chapéu não, no cap, enfim, no aparato aí de cabeça, que tudo vocês filmam exatamente para poder fazer a ação dentro da lei e tal. Isso realmente deu um outro grau, um outro nível de segurança para vocês, né? Foi. Inclusive, fato interessante, os grupos de defesa, né, das liberdades civis, vamos pôr assim, no Brasil chama de direitos humanos, né? Direitos humanos. Foi quem mais... os direitos humanos, né? Foi quem mais pediu para a gente usar câmera. Foi quem mais puxou a legislação e pediu, né, para as polícias serem equipadas com câmera, foram eles, não foi a gente. A gente, a princípio, resistiu um pouco, não vou mentir. Porque é aquela coisa, mudança, né, do paradigma demora um tempo para a organização se adaptar. Mas, olha, vocês querem? Tudo bem. Só que aí, com o advento da câmera, começou a se mostrar de que realmente a polícia não é o que eles achavam que era. Ótimo. De que a polícia realmente não estava indo por aí violando os direitos civis de todo mundo, esculachando a galera, entendeu? Matando somente minorias, negros e hispanos. Não, pelo contrário. É que foi mostrado o tamanho de abuso que a gente levava no dia a dia. E de que realmente a narrativa de que a polícia estava lá e estava, né, matando todo mundo, aquela coisa toda, não se aplicava. Pelo contrário. Então, duas coisas aconteceram isso. O nível de reclamação que eram feitas na corregedoria contra policiais caiu drasticamente. Porque agora não tem como o cara chegar, porque o policial fez isso, aquilo. Então tá, vamos puxar a câmera. Acabou. Reclamação contra a polícia zerou. Os nossos índices de atuação, nossos índices de efetividade, né, e eficiência continuaram os mesmos. A gente continua prendendo, mesmo que prendia antes, continua usando o mesmo número de uso de força contra o pessoal, continuou mesmo, não mudou em nada. Quer dizer, o policial não ficou acuado e parou de trabalhar. E o segundo mais importante, que eu acho, né, foi uma validação de que realmente a polícia realmente estava no caminho certo em adotar a câmera, é de que agora os mesmos grupos civis querem que a polícia pare de usar a câmera. Porque agora não tem como eles mais... Porque eles vivem da acusação, eles vivem para acusar. Só que agora, como tem um contraditório que mostra que a acusação não tem sentido, agora eles querem... Então, por exemplo, inclusive eu mando para você por favor, a reportagem, que é o grupo principal aqui do Direitos Humanos, que é a Associação... o Grupo Civil de Liberdades Americanas, a ACLU, ela realmente agora está preocupada porque mostra a bandidagem de uma forma muito errada e que é prejudicial à defesa deles. Cometendo crime, mostra a bandidagem sendo bandido, mostra o marginal à margem da lei, né? E aí cai por terra todo o sustento deles, né? Exato. E é uma última, prometo que é a última pergunta. Não, fica à vontade, meu tempo é seu, estou aqui às suas ordens. Corrupção na polícia, hein? Como é que vocês enfrentam? Olha, existem dois enfrentamentos. O primeiro enfrentamento é o maior que a gente tem, é na porta de entrada. Uma pessoa corrupta, assim, no nosso entendimento, assim, isso tem embasamento científico, tá? Depois de muita pesquisa, a gente descobriu que pessoa corrupta já tinha uma tendência a ser corrupta, já ser errada do começo. Então, a ênfase que a gente faz na investigação da vida pregressa, né, na investigação social, é muito grande. Inclusive, eu acho que mais elimina a gente na vida pregressa e no psicotécnico. Então, por exemplo, o número aqui, de cada, digamos, a gente recebe entre 40 e 70 mil candidatos fazendo nosso concurso anualmente. De cada 1.000 que faz a prova, a gente consegue passar para a fase, né, da vida pregressa e do psicotécnico 100, 10%. Dos 100 que sobram, a vida pregressa e o psicotécnico elimina 98. Sobra 2. De cada 1.000 sobrou 2. Os 2 a gente manda para a academia, forma 1,5. Por quê? Porque a vida pregressa realmente é o maior indicador de se a pessoa vai ser corrupta ou não. É verdade, entendeu? Tinha que ser assim aqui na escolha dos nossos políticos. E o psicotécnico.
psicotécnico é a mesma coisa. Ele elimina muito pessoas que têm distúrbio, pessoas que não têm realmente digamos, não tem o compasso, é a bússola moral para poder tomar certas decisões que precisam ser feitas como policial. Então a gente já elimina muito aí. A segunda é uma corregedoria forte, mas ao mesmo tempo que faz uma investigação completa. Então aquele mesmo policial que se empenha em fazer a investigação na cena do crime contra uma vítima de estupro ou contra o cara que foi assaltado numa farmácia, esse mesmo policial eventualmente vai chegar na corregedoria. Então toda essa habilidade de investigar crimes, ele vai levar para a corregedoria para investigar o policial. Se o policial é corrupto ou não, se ele fez aquilo ou não. Então a gente sabe de que é um policial altamente treinado, qualificado, fazendo essa investigação. Então isso detém muito também os raríssimos casos de gente corrupta dentro da polícia. Então quando a população vê isso, é aquela coisa, lembra que eu falei sobre a questão do BOP, a questão do COT, né? Então, quando todo mundo sabe que não é qualquer um que entra na polícia, só quem entra, quem é bom, para fazer um trabalho que quase ninguém consegue fazer, a valorização vem daí também. Então, a gente já tem uma credibilidade já de cara chegando à população, porque todo mundo sabe, se o cara entrou, é porque a porta não é larga, entendeu? Valeu, cara. Olha, uma aula, foi uma das melhores entrevistas que eu já fiz na minha vida. Foi muito legal, porque você foi super acessível. E eu gosto muito dessas coisas, desse caso. Eu gosto muito da história da máfia também. E aí, você falando de tudo isso, eu acompanho aqui. Eu sou assinante da TV a cabo. Eu amo o Discovery Investigation. Né? É daquele jeito mesmo. Né? Pô, é sensacional. Eliel, Deus te abençoe, te proteja aí no seu dia a dia, te cubra de bênçãos a você e a sua irmã, que eu sei que também trabalha na área policial, e a sua família. Tomara que o retorno a esse trabalho comece a mudar aqui a nossa visão de polícia, a nossa visão de necessidade de mudança policial. Muito obrigado, cara. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Regina. Obrigado e pode contar comigo sempre.